Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque somos criación de Dios realizada en Cristo Jesús para hacermos buenas obras, as quais Deus preparou para nosotros as praticarmos. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, que é de comum entre o crente e o descrente? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. É agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir, nem negar. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Anunciarei aos reis as tuas ordens e não ficarei envergonhado. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? O anjo do Senhor fica envoltado àqueles que o temem e protege do perigo. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles nas horas de aflição, eu os livrarei, farei com que sejam respeitados. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Se vocês os maltratarem, eu, e Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O Senhor Deus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Portanto, orem assim. Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoai, cujos pecados Ele apaga. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou,
O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, e Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassemos planos dos maus.